Cada palavra que sai da nossa boca começa aqui dentro, como um simples e minúsculo sinal elétrico no cérebro. É basicamente a nossa ligação mais fundamental com o mundo. Mas e se essa ligação se quebrasse de repente? E se a mente continuasse a falar, a gritar até, mas ninguém conseguisse ouvir? Pois é precisamente isso que vamos explorar. Pensem só nisto por um segundo. Ter uma cabeça cheia de ideias, de piadas, de histórias para contar, mas não ter a mínima hipótese de as pôr cá para fora. É uma realidade, absolutamente devastadora para milhares e milhares de pessoas. E para termos uma noção da escala disto, uma conversa normal, como esta que estamos a ter, flui a umas 150 palavras por minuto. Sabem a que velocidade funcionam as tecnologias de ajuda atuais? Mal chegam a 20. 20 é um abismo autêntico que deixa as pessoas completamente isoladas. Mas há uma nova abordagem que está prestes a mudar tudo. Estamos a falar de doenças como a esclerose lateral amiotrófica, é ela, ou de AVCs graves que basicamente paralisam o corpo todo, incluindo, claro, os músculos que nos deixam falar. E o mais cruel nisto tudo é que a mente continua lá, perfeitamente lúcida, mas está presa. Completamente presa, sem conseguir comunicar com o exterior. Mas esperem lá, e se o problema não for o pensamento em si? E se for só um cabo cortado? Imaginem que o cérebro ainda está a enviar as ordens para falar, tintim por tintim, mas os sinais simplesmente não chegam ao destino. Esta simples ideia, é o ponto de partida para uma das maiores revoluções que a neurociência já viu. E é aqui que a coisa fica absolutamente incrível. A descoberta foi esta. O cérebro não desiste. Ele não para de falar. Mesmo anos depois da paralisia, a zona do cérebro responsável pela fala continua a disparar os sinais elétricos exatos. É como um fantasma na máquina, a tentar desesperadamente comunicar. Olhem bem para este processo. Um pensamento simples, tipo quero água, é logo traduzido pelo cérebro num plano super detalhado. É um conjunto de instruções para os lábios, para a língua, para a laringe, para tudo. E é precisamente este plano fantasma que os cientistas perceberam que podiam interceptar. E o mais espantoso é mesmo isto. Este plano para a fala não desaparece. Continua lá durante anos, mesmo nos casos de paralisia mais severa. O fantasma da fala continua ativo na máquina. Basicamente, o cérebro está a gritar para o vazio, à espera que alguém, finalmente, ouça. E parece que a tecnologia está mesmo a começar a escutar. Ok, mas então, como é que se ouve um pensamento? A resposta, como já devem estar a adivinhar, está numa mistura de neurocirurgia super precisa e, claro, inteligência artificial de ponta. A tecnologia chama-se Interface Cérebro-Computador ou BCI. Pensem nisto como um tradutor universal para o cérebro. Mas atenção, há um ponto aqui que é fundamental perceber. Isto não lê pensamentos abstratos tipo estou com saudades. O que ele lê são as instruções muito concretas que o cérebro envia para mover os músculos da fala. E como é que isto funciona na prática? É um processo fascinante. Primeiro, a pessoa simplesmente tenta falar. Nesse momento, uns elétrodos minúsculos, quase como microfones para o cérebro, captam toda a atividade neural. A seguir, entra em cena a inteligência artificial, que faz o papel de detetive e descodifica esses sinais nos sons mais básicos da nossa língua. E por fim, o modelo de linguagem, pensem no texto preditivo do telemóvel, mas em esteroides, juntem esses sons todos e forma as palavras mais prováveis. Tudo isso em tempo real. E os resultados de tudo isto? Bem, preparem-se, porque são transformadores. 2 estudos científicos muito recentes simplesmente rebentaram com todas as barreiras que existiam na comunicação assistida. Primeiro, 62 palavras por minuto. Foi o que um estudo da Universidade de Stanford conseguiu. Para terem uma ideia, isto é mais de 3 vezes mais rápido que o recorde anterior. 3 vezes. Mas não fica por aqui. Quase na mesma altura, outra equipa da Universidade da Califórnia em São Francisco chegou a um número ainda mais impressionante, 78 palavras por minuto. Isto já não é um avanço passo a passo, é um salto gigantesco. Olhem bem para este gráfico. É aqui que se percebe a dimensão da coisa. A tecnologia antiga mal se mexia. Estes sistemas novos já estão a meio caminho da velocidade de uma conversa natural. Aquele abismo de que falámos no início está a fechar-se, e depressa. Mas a verdadeira revolução não está nos números, está nisto. Os cientistas foram buscar gravações antigas da voz dos participantes, de antes da doença, e criaram uma voz sintética personalizada. Pela primeira vez em anos, eles não estavam só a comunicar, estavam a ouvir a sua própria voz outra vez. Porque comunicar é muito mais do que debitar palavras, não é? É o sorriso, é o olhar, é a emoção na cara.
E a tecnologia também pensou nisso. O sistema da Califórnia consegue traduzir os sinais do cérebro em movimentos faciais num avatar digital. Devolve a riqueza toda da interação cara a cara. E é isto que nos mostra o futuro. Já não se trata só de sobreviver dentro do silêncio. Trata-se de voltar a sonhar. Sonhar em ser psicólogo, em voltar a ter conversas a sério com a família, em ter uma voz no mundo. A pergunta deixou de ser se conseguimos quebrar esta prisão de silêncio. A pergunta agora é: que conversas incríveis vamos ter quando finalmente o fizermos?